noite, Paulo Moura, cientista político, 29 de maio de 2023. No vídeo de ontem, em que eu tratei das manifestações do dia 4 de junho, eu deixei de fora propositadamente um argumento central esgrimido pelo presidente Bolsonaro para argumentar do porquê os ativistas não devem ir às ruas no dia 4 e possivelmente em todo esse período em que estiver funcionando a CPMI do 8 de janeiro. Exatamente isso. O presidente alegou que a CPMI é o movimento central da oposição no Brasil hoje e que ele confia que a CPMI trará à luz a verdade dos fatos. Será mesmo, presidente? Será que podemos confiar totalmente nos resultados da CPMI? Será que conseguiremos mudar o Brasil e conter os nossos adversários e inimigos sem voltar às ruas? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me deem um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que têm doado pelo Pix do canal. O mês de maio está fechando e vou fechar com as contas no déficit de novo. Para resolver este problema do déficit estrutural das contas do canal aqui de janeiro para cá, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra por apenas R$ 4,99 por mês, debitados pelo YouTube no seu cartão de crédito. Você passa a ter direito a participar de 4 lives mensais exclusivas para membros do canal. As lives acontecem em geral às sextas-feiras às 20 horas. Nelas eu faço um fechamento político da semana, abro para um jogo de perguntas e respostas com os membros do canal e a experiência tem sido gratificante. Mas para funcionar, eu preciso que pelo menos 5.000 seguidores do canal se tornem membros, contribuindo mensalmente, debitados no seu cartão de crédito pelo YouTube, com R$ 4,99 por mês, uma despesa que não vai pesar no seu orçamento, é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, mas que se eu atingir a meta dos 5.000 seguidores se tornando membros, eu estabilizo a receita aqui e consigo continuar o trabalho que eu já faço há 3 anos, entregando a vocês diariamente informação e análise independente. Muito bem, gente. Para não voltarmos a uma polêmica que ficou vencida no vídeo de ontem, pelo menos ao meu ver, eu acho que as pessoas não devem ir a mobilizações convocadas pelo MBL, pelas razões que eu expliquei no vídeo de ontem. No entanto, há cidades em que o MBL não existe e que possivelmente haverá manifestações e, neste caso, sendo manifestações convocadas por ativistas, conservadores, raízes, historicamente conhecidos em cada cidade, pelas mobilizações desde o movimento do impeachment da Dilma em apoio ao presidente Bolsonaro, eu não vejo problema e até acho bom que haja manifestações. Como disse o Fábio Weingarten, não vamos ser vagões da locomotiva do MBL. A direita brasileira tem condições de ser locomotiva das suas próprias iniciativas e eu pessoalmente acho que as iniciativas de mobilização de rua são necessárias. Mas, dito isto, vamos aos argumentos do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro revelou na sua fala, nessa entrevista que ele deu, pedindo para as pessoas não irem às ruas, entre outras coisas, claro, criticou o MBL, criticou as pessoas que, na hora que deveriam ter se mobilizado para defender o governo do presidente Bolsonaro, não defenderam. Acho que o presidente tem absoluta razão nisso. Mas o trecho que me interessa aqui é exatamente aquele na qual o presidente disse que a CPMI é o movimento mais importante da oposição brasileira neste momento e que ele confia que a CPMI trará à luz a verdade. Para vermos se o presidente tem completa razão no que ele diz, vamos analisar as circunstâncias em que a CPMI foi montada. A CPMI tem 32 membros, 16 senadores, 16 deputados, 12 deputados e 12 senadores são titulares, 4 deputados e 4 senadores são suplentes. Desta composição, 18 parlamentares são governistas, os outros 14 são oposicionistas ou independentes. Independente significa aqui que o cara não é nem adepto do governo, mas também não se caracteriza como oposicionista. Então, 18 a 14, considerando-se que esses 14 votem com a oposição quando for colocado em pauta algum assunto central, alguma investigação, um requerimento, uma inquirição que seja central para a versão da oposição. Vejamos quem são o presidente e o relator. A relatora é a senadora Elisiane Gama, do Maranhão,
do PSD, partido de Omar Aziz, partido do Kassab. É um partido que tem um pé no governo e um pé na oposição, mas que está dentro do governo Lula, e na CPI do Covid ela teve uma atuação oposicionista. Ela era uma figura relativamente secundária em relação a Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Eduardo Braga, mas estava lá fazendo coro com a oposição. Segundo as informações que eu levantei, ela é mais suscetível a pressões do que eram essas raposas velhas que estavam lá na CPI do Covid, mas enfim, ela está lá representando, a meu ver, muito mais o governismo do que a oposição. Arthur Maia é tido como independente. Na Bahia, ele pertence à União Brasil, partido de ACM Neto, que é adversário do PT local. No entanto, ele não está na CPMI por ser adversário do PT. Está na CPMI por ser ligado a Arthur Lira. Arthur Lira, que aliás controla pelo menos 15 dos 32 parlamentares da CPMI, Arthur Lira será um operador de bastidor fundamental no curso dos acontecimentos dessa CPMI. Elisiane Gama, como relatora, já definiu o curso das investigações. Cabe à relatora definir a linha de investigação. E o que ela diz que vai procurar? Vai procurar os financiadores e os mentores ideológicos. Financiadores e mentores ideológicos são aqueles que correspondem à narrativa do PT, à narrativa de Flávio Dino e à narrativa das investigações do STF. Portanto, a pessoa encarregada de conduzir as investigações está procurando provas que incriminem financiadores e mentores intelectuais. Arthur Maia, por sua vez, deu declarações ambíguas, dizendo que tem uma posição neutra, equidistante e que, se por um lado não vai favorecer aqueles que querem hostilizar o presidente Bolsonaro, também não vai aceitar teses estapafúrdias de que o governo estaria por trás da invasão e depredação dos palácios. Arthur Maia diz também que só votará em situações de desempate. Portanto, um dos deputados, um dos 14 deputados, que era para ser de oposição ou independente, no caso de Arthur Maia, independente, já disse que somente votará na condição de presidente se for para desempatar alguma votação. A posição dele, a meu ver, está mais a serviço de Lira do que da procura da verdade, mas ele de cara já descarta um dos argumentos centrais da oposição. Fundamentalmente, o que interessa a nós da oposição, o que interessa ao presidente Bolsonaro trazer à tona? Primeiro, a comprovação de que dirigentes políticos do governo Lula, ministro da Justiça, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ministro da Defesa e possivelmente o presidente Lula sabiam daqueles acontecimentos, nada fizeram para impedir, portanto prevaricaram, e Lula inclusive se afastou providencialmente de Brasília naquele dia. Então, uma das linhas de investigação que interessa à oposição é provar que houve omissão, conivência do governo. A outra é provar a tese dos infiltrados. Nós sabemos que teve gente que entrou de gaiato no navio ali, foi manipulado, utilizado como massa de manobra, mas as imagens em vídeo das manifestações mostram claramente indivíduos infiltrados incitando a multidão, inclusive em situações em que a multidão pedia para que não quebrassem, para que não depredassem, os caras depredando as dependências do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF. No entanto, o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, supostamente independente, ligado a ACM Neto, ligado a Arthur Lira, já de cara descarta uma linha investigatória que é uma das linhas investigatórias centrais da oposição. Isto significa que a CPI não possa trazer a verdade ou algumas verdades à tona? Não. Como eu disse, a forma como essa CPMI se compôs, com gente independente, com gente da oposição, com parlamentares na condição, pelo menos o Arthur Maia, independente, ligado ao Arthur Lira, oferece oportunidades, brechas, espaços para que a oposição consiga arrancar algumas verdades. Acho que, dada a existência de documentos já divulgados pela imprensa,
mostrando que os dirigentes políticos do governo Lula foram avisados com antecedência pela Polícia Federal e pela BIM de que as coisas iam acontecer e o aparato repressivo simplesmente foi desmobilizado, que há uma grande probabilidade de que nós consigamos provar omissão de alguns ministros e talvez, a depender do que se conseguir comprovar sobre o destino dos documentos da Agência de Informação e da Polícia Federal, talvez consigamos provar que Lula também sabia. Acho difícil chegar no Lula, mas acho possível. No ministro da Justiça, no ministro da Defesa, no chefe de Gabinete de Segurança Nacional, GSI, já está comprovado que os documentos foram enviados. Agora precisa provar que eles receberam, sabiam e não fizeram nada. Acho que o ônus da prova aí fica muito mais na mão deles comprovarem que não sabiam, coisa que eu acho difícil. No entanto, a pergunta que fica é, comprovada a omissão, será possível empichar, forçar a demissão? Bom, o chefe de Gabinete de Segurança Nacional já foi. Talvez ele sirva de boi de piranha para preservar o ministro da Defesa, preservar o ministro da Justiça e preservar Lula. Vamos combinar que uma operação de indução dos manifestantes que estavam acampados nos quartéis para que invadissem os palácios sede dos poderes, para que os infiltrados lá depredassem, colocando a culpa em toda a direita conservadora que desde 2013 se manifesta pacificamente nas ruas sem nunca invadir ou depredar patrimônio público, é uma operação altamente sofisticada. Requer um tipo de organização, de planejamento, de centralização que implicaria em infiltrar gente nos acampamentos e nas manifestações semanas antes dos eventos. Esses infiltrados teriam que estar lá dentro, conquistar a confiança dos acampados, induzir as pessoas a invadir e depois que os bobos da corte tivessem invadido, os infiltrados começarem a depredar para botar a culpa na direita. Ora, que organização ou que organizações têm este tipo de condição, de capacidade, de competência na política brasileira? Se é que foi alguém da política. Eu tenho cá minhas desconfianças de que, bem, deixa para lá. Essa é a situação, gente. Essa é a situação. Então, o presidente Bolsonaro está confiando que uma CPMI eivada de circunstâncias contraditórias, com uma maioria governista, com políticos do Centrão que estão lá mais para criar dificuldade, para vender facilidade para o governo do que para trazer a verdade à tona, trará as verdades à tona, principalmente as verdades que interessam à oposição. Provar omissão e conivência, provar envolvimento direto na manipulação das manifestações com infiltrados que induziram gente despreparada, gente desinformada a entrar nos palácios para servir de boi de piranha para as acusações que estão sendo assacadas contra a direita. Eu, sinceramente, presidente Bolsonaro, com todo respeito à sua opinião, como eu disse, acho até que a gente vai conseguir levantar provas, levantar elementos importantes para sustentar uma narrativa da direita brasileira perante a opinião pública, mas eu não tenho toda essa esperança que o senhor tem de que a CPMI vai trazer à tona as verdades que nos interessam. E mais um detalhe para encerrar o vídeo. O cientista político norte-americano Robert Dahl, nesse livro aqui, chamado Poliarquia, editado pela EDUSP aqui de São Paulo, editora da Universidade daqui de São Paulo, afirma que numa democracia não se deve conceder a uma única força política tamanho poder que ela possa desejar impor-se autoritariamente sobre uma sociedade. É um conceito de democracia que está assentado na ideia de equilíbrio de forças e que diz, portanto, que as forças políticas que estão fora do governo, que estão fora do poder, precisam demonstrar força suficiente para conter o excesso de poder dos governantes ou daqueles que dominam os verdadeiros donos do poder. Caso contrário, esses donos do poder vão usurpar o poder democrático e impor o seu poder autoritário.
Esta é a situação na qual nós nos encontramos. Nós não conseguimos eleger o presidente que queríamos. Nós nos deixamos, a direita brasileira, se deixou envolver numa armadilha no dia 8 de janeiro que agravou a experiência que nós tivemos na eleição e depois nós não conseguimos eleger o presidente do Senado, que é a casa que poderia controlar o STF, empichar ministros do STF, portanto, sofremos derrotas seguidas e continuamos sofrendo. Estamos vendo as lideranças ativistas da direita, parlamentares sendo caçados, gente sendo presa, inocentes sendo presos e possivelmente serão condenados na carona dos verdadeiros culpados que talvez a CPMI não consiga trazer à tona, porque já há decisões, inclusive da CPMI, de não trazer os presos da Papuda, da Colmeia, ou os que estão com tornozeleira eletrônica, para depor na CPMI aos olhos da opinião pública que essas pessoas seriam ouvidas na prisão ou a portas fechadas, de modo a controlar a narrativa a favor do governo. As limitações que nós temos, como eu disse, não impedem que algumas verdades sejam trazidas à tona, mas eu repito, presidente Bolsonaro, eu sinceramente não consigo confiar que a CPMI vai trazer à tona tudo aquilo que nós gostaríamos que trouxesse, e eu tenho certeza de uma coisa: se o excesso de poder dos donos de poder hoje não for contido por uma força externa, e essa força externa só pode ser o povo brasileiro mobilizado nas ruas, eu temo que a gente continue sendo derrotado numa dinâmica de difícil reversão se as coisas continuarem no curso dos acontecimentos como elas estão. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras redes sociais, acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando, maio está praticamente no fim, e de novo eu vou fechar as contas no vermelho. Se você puder, pingue seu Pix mensal ainda antes do fim do mês ou torne-se membro do canal. É simples e eu preciso chegar a 5.000 seguidores para atingir um equilíbrio financeiro capaz de manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a vocês diariamente informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, com valores conservadores, com Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso. Agradeço também se você puder continuar chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui todo dia. E amanhã tem mais. Olá, amigos do canal Dextra. Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone, você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço análise política da semana que se encerra e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.